Livro A Unção da Cura, de Kenneth Hagin. Capítulo 8. Até a medicina reconhece a unção. Li um artigo em uma revista secular, escrito por 3 médicos cientistas sobre pesquisas de laboratório que eles realizavam com vários remédios indígenas. Eles afirmaram: como cientista, não pensávamos que tais medicamentos pudessem funcionar. Mas descobrimos que quase todos são eficazes. Descobrimos a razão. Certas ervas, raízes e outros elementos que os índios usam para curar contêm muitas substâncias usadas na fabricação de remédio. Depois, analisamos várias receitas de curandeiras e simpatias, fizemos testes. Para nossa surpresa, constatamos que a maioria funcionou exatamente como as curandeiras previam. Recentemente li um jornal, outro grupo de cientistas tinham afirmado: não sabemos bem a razão, mas descobrimos que a vovó estava certa. Para curar o resfriado, a melhor coisa que tem é o caldo de galinha. A ciência jamais descobriu um remédio adequado para um resfriado comum. Os cientistas afirmam que o caldo de galinha era uma das melhores ajudas contra esse mal. Nossas avós já sabiam disso. A primeira coisa que faziam em caso de resfriado era uma panela de canja bem quente. Os 3 médicos que escreveram o artigo disseram: nosso trabalho é curar, por isso não podemos reter nada que possa ajudar as pessoas. Se os remédios indígenas funcionam, se as receitas antigas e simpatias têm bons resultados, muito bem. Descobrimos também que a cura divina foi assim que a denominaram. Comprovamos que é real, que funciona realmente. Se pudéssemos levar a cura divina para o laboratório e descobríssemos como ela opera, seria bom. Eles puderam levar outros materiais para o laboratório e descobrir os ingredientes. Sabiam que havia alguma substância naquelas ervas que combinavam com certas moléstias. Ao pesquisar, descobriram que eram essas substâncias. Entretanto, não é possível examinar a cura divina usando um microscópio. Por isso, os cientistas disseram: temos as provas que a cura divina funciona. De fato, temos os fatos científicos, temos os relatos por escrito, só não sabemos como ela opera. Os médicos escreveram sobre um homem que estava no hospital com câncer em estado terminal. Eles disseram: uma pessoa entrou, ungiu aquele doente com óleo, impôs as mãos sobre ele. 3 dias depois, o câncer desapareceu. Citaram vários outros documentados. Aqueles profissionais de medicina conheciam pouco sobre os resultados da unção, mas não sabiam como obter ou produzir tais resultados. Eles afirmaram: a cura divina funciona. Se soubéssemos como acioná-la, usaríamos esse recurso em mais gente, mas não sabemos. Quando terminei de ler o artigo, pensei: sei exatamente como funciona e como fazer essa unção funcionar. A palavra de Deus é como um microscópio. Não se pode examinar a unção de cura ou o poder de Deus em um microscópio. Tampouco fazer qualquer tipo de exame para descobrir como funciona. Glória a Deus. Porém, é possível analisar a unção divina à plena luz da palavra de Deus e depreender essas respostas. A fé ativa a cura divina. A fé aciona o poder de Deus. Jesus disse à mulher curada da hemorragia: filha, a tua fé te salvou. A fé é o que faz o poder funcionar. Muitas pessoas afirmam não acreditar em cura divina e em ministros de cura. Antigamente eu ficava um pouco ressentido quando às vezes, ou até mesmo os pastores, chamavam alguns servos de Deus de operadores de cura.
Muitas pessoas afirmam não acreditar na cura divina ou em ministro de cura. Antigamente eu ficava um pouco ressentido quando, às vezes, ou até mesmo os pastores chamavam alguns servos de Deus de operadores de cura. Essas pessoas que nos faziam injustiça, rotulando-nos dessa maneira. E nós também nos sentimos assim. Entretanto, ao estudar a Bíblia, finalmente comecei a ficar feliz por ser chamado de operador de cura. Afinal, quem se ofenderia por ser designado da mesma forma que Jesus? O Senhor foi um homem de fé. Foi ele, e eu não. Quem disse: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, credes que o recebei, tê-lei. Ele também disse à mulher curada de hemorragia: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. O próprio Jesus ensinava e pregava sobre fé, ele operou milagres. Por isso, chamar alguém de operador de cura em tom pejorativo é zombar do mestre. Quem faria objeção por ser acusado de ensinar as mesmas coisas que Jesus e seus apóstolos ensinaram? Eu, particularmente, não contesto. Porém, podem falar o que quiserem, continuarei firme na minha posição para a glória de Deus. Alguns pregadores, apesar de um coração sincero, estão errados. Ao que parece, alguns aprenderam a manter Deus fora do seu ministério, foram para um cemitério, seminário, onde alguns homens denominados teólogos ensinam-lhes que Deus está morto e não opera mais em nossos dias. Assim podemos entender que as leis que tais pessoas zombam, criticam de ministro que conhecem e manifestam o poder de Deus. Já ouvi afirmações absurdas concernentes à fé, a Deus e ao seu poder. Quem faz essas coisas não se dá conta do que está falando contra a Bíblia, que está criticando o próprio Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu apenas ouço e compadeço-me. O próprio Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Portanto, se alguém está criticando, falando contra uma irmã ou irmã da fé, na verdade está fazendo a Cristo. Por isso, Jesus afirmou neste versículo em Mateus: aquele que nos chama de operadores de cura nunca amanheceram ou leram, nunca amadureceram ou leram as Escrituras o suficiente para conhecer melhor o poder. E se eu fizesse, não usariam essa expressão como um sentido pejorativo. Nunca olharam para o microscópio da palavra de Deus, estudando o que ele tem a dizer sobre a fé, a cura e o seu poder. É realmente lamentável que muitas dessas pessoas demonstrem ser bebês espirituais. Deus, em sua misericórdia, simplesmente revela algumas coisas ditas por crianças imaturas. Graças a Deus, aqueles que ensinam e pregam sobre fé e conhecem o poder de Deus têm recebido a graça para perdoar também. A unção corporativa. Estamos falando primeiramente sobre o poder da cura, uma unção especial dada por Deus a alguns cristãos a fim de ministrar aos enfermos. Entretanto, não podemos falar sobre os seus resultados sem mencionar uma unção corporativa. Existe uma unção individual, aquela que está dentro de todo cristão, que vem de forma especial sobre alguns chamados por Deus. Lembre-se de que afirmamos que uma pessoa não pode ser ungida por si mesmo para o ministério. É Deus quem distribui a unção. Na verdade, a maior unção de todas é a unção corporativa. Posso ser ungido para curar enfermos, impor as mãos sobre as pessoas e muitas serem curadas. Porém, a unção corporativa tem um efeito muito maior. Assim, em muitas campanhas, percebemos que a presença do Espírito Santo no local. Entretanto, por que ele não se manifesta com mais frequência naquilo que chamamos de unção corporativa? A Bíblia fala sobre músicos e cantores que se tornaram uma só voz, louvando a Deus. Mencionam a nuvem
que representa a glória de Deus, a unção que descia e enchia o templo, a maneira em que os sacerdotes não podiam ficar de pé para ministrar. A presença de Deus, o Espírito Santo, às vezes era percebido pela presença de uma nuvem. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ficar de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu toda a casa. 2 Crônicas 5:13. Quando os cristãos se reuniam para adorar a Deus de forma corporativa, algo que aciona a manifestação da sua glória. Certa vez, quando eu pregava, senti como um vento. Entretanto, no local da reunião, todos ouviram o som. Todos os pecadores presentes se converteram. Todos os que estavam afastados se reconciliaram com a igreja. Todos os que eram batizados com o Espírito Santo começaram a falar em outras línguas. Todos os enfermos foram curados. O que aconteceu? A unção corporativa se manifestou no nosso meio. Também já tive o poder de Deus de manifestar-se em uma reunião. Através de grande temor no meio da congregação, ninguém disse uma palavra. Criança alguma chorou. O silêncio foi absoluto. O que aconteceu? A manifestação da glória de Deus, a unção corporativa no meio da congregação. A glória divina havia se manifestado naquele lugar. Então era palpável, que parecia ser possível cortar uma fatia dela. Há anos, quando meu genro trabalhava como administrador para mim, ele apresentou alguns programas de rádio em Denver. Depois, realizamos junto uma cruzada de 3 noites no Colorado. Uma senhora esteve com o marido em uma das reuniões e depois ela escreveu: meu marido afirmava ser cristão, era um membro de uma igreja. Não quero julgá-lo, mas se ele fosse realmente convertido, bem, ele não demonstrava frutos da vida eterna. Age como um pecador. Ele teve um grande ataque cardíaco. O médico que o atendeu em Denver comentou-me de que a equipe fez o possível, mas o coração dele só não aguentaria mais uns 6 meses de vida. Aquela mulher desejava que o seu marido fosse curado. Ela estava na faixa dos 40 anos e não era um homem idoso. Ele escreveu: eu falei, até que o convenci a ir à campanha. Fomos na reunião da última noite e quando chegamos ao local estava lotado, quase não conseguimos lugar para nos sentar. Creio que um obreiro pediu para alguém que concedesse um assento devido ao estado do meu marido. Quando começou a reunião, desejei que não tivéssemos ido. Queria esconder-me de vergonha. Meu marido criticou tudo o que acontecia e o que era dito. Então você começou a impor as mãos sobre as pessoas e elas caíam sobre o poder. Meu marido disse que você estava hipnotizando as pessoas. Como de costume, as pessoas formaram uma fila e eu impus as mãos sobre cada uma. A maioria caiu sobre o poder de Deus. Como era a última noite da campanha, formávamos outra fileira e eu continuei impondo as mãos. Quando a fila já estava quase acabando, avistei uma nuvem. A glória de Deus estava descendo. Vi claramente que era branca, como uma neblina, exceto pelo fator de descer. Move-se como ondas do mar. Quando vejo essa nuvem, eu a vi uma vez. Antes dessa, sei o que irá acontecer. Por isso, assim que a avistei, desci sobre a congregação. Parei de impor as mãos sobre as pessoas. No momento em que a nuvem estava sobre elas, movi a minha mão e todos caíam como peças de dominó. Nem cheguei a tocar as pessoas. Aquela nuvem era a glória de Deus, o poder divino. Era a mesma unção, só que em uma medida imensamente maior do que aquela a qual eu fora ungido. Foi a fé da multidão que atraiu aquela enorme unção. Lembre-se de que eu disse que a multidão pode ajudar ou atrapalhar a unção. De modo geral, as pessoas estavam sintonizadas comigo naquela noite, não me pressionavam, estavam unidas comigo e como resultado a atmosfera ficou repleta do poder. A nuvem passou por onde eu estava. O marido daquela mulher, aquela senhora, aquele que criticava o culto, ela contou, ele estava sentado e de repente disse: está em cima de mim.
está em cima de mim. Aquela sensação cálida sobre o qual o pregador falava. Meu marido foi curado. O homem foi totalmente restaurado. No lugar onde estava acomodado, foi curado pela mesma unção que eu possuía. Embora a manifestação fosse muito maior, era uma unção corporativa. A esposa dele me contou em uma carta: depois do culto, meu marido voltou ao mesmo cardiologista que o examinara antes. Depois dos testes médicos, os médicos olhou para ele e falou: vou dizer uma coisa, alguém lá em cima gosta de você. Você recebeu um coração novo. Nada há de errado com este. Irmão Hague, quero que saiba que recebi um novo marido. Ela não se referia apenas à renovação física, referia-se à espiritual. Graças a Deus pela unção. Esta é a unção que despedaça o jugo. Todo jugo será despedaçado, destruído por ela. A unção da cura é tangível, pode ser tocada. Você pode sentir e receber os resultados dela em sua vida. Todo o jugo da escravidão será quebrado. Queridos, gostaria de pedir para você, dá teu joinha se você está gostando desse livro, compartilha ele com alguém e te peço, inscreva-se no canal. Eu tenho certeza que nos próximos livros você vai ser abençoado, em nome de Jesus.